bem-vindos ao CSA TV, o seu canal de notícias das Américas. Seguem agora os nossos destaques. Na América Latina, os jovens foram os mais atingidos pelo desemprego na pandemia de Covid-19. Segundo a OIT, mais de 65% das migrações ocorrem pela falta de emprego nos países de origem. Relatório da ONU revela o impacto da pandemia na qualidade de vida das crianças e adolescentes do Chile. A CSA celebra a eleição da diretoria mais diversa da história da AFL-CIO. E a CSA celebra a eleição da diretoria mais diversa da AFL-CIO, a nossa afiliada nos Estados Unidos. A Confederação Sindical dos Trabalhadores das Américas saudou o Conselho Executivo da AFL-CIO, que na semana passada elegeu Liz Schuller, uma líder e sindicalista de longa data, para atuar como presidente da federação de 56 sindicatos e 12,5 milhões de membros. Schuller é a primeira mulher a ocupar o cargo na história da federação. O Conselho Executivo também elegeu o vice-presidente internacional da United Steelworkers, Fred Redmond, para suceder Schuller como secretário-tesoureiro, o primeiro afro-americano a ocupar a posição. Rafael Freire, secretário-geral da CSA, destacou que a eleição de Fred Redmond é motivo de muita alegria, já que Fred Redmond é o atual presidente da CSA. A presença de Fred como secretário-tesoureiro fortalece o movimento operário nos Estados Unidos e nas Américas. Teferi Gebre continuará como vice-presidente executivo, completando a equipe de oficiais mais diversificada já liderada pela AFL-CIO. A eleição de Schuller e Redmond vem após o falecimento inesperado e prematuro de Richard Trunca, que exerceu a presidência da AFL-CIO de 2009 até a sua morte ocorrida no dia 5 de agosto, culminando em uma carreira de mais de 50 anos de dedicação aos sindicatos e aos trabalhadores dos Estados Unidos. Rafael Freire comemorou a eleição da nova liderança. Após a partida inesperada de nosso colega Trunca, acredito que a AFL-CIO escolheu o melhor grupo de lideranças para dar continuidade ao seu legado e avançar nas transformações sindicais necessárias nos Estados Unidos, no Brasil e nas Américas. Estou honrada e pronta para orientar esta federação adiante, disse Schuller após a sua eleição. Acredito que o movimento sindical é a maior força organizada para o progresso. E na América Latina, os jovens foram os mais atingidos pelo desemprego pela pandemia de Covid-19. A Organização Internacional do Trabalho tem alertado para a grave situação do trabalho juvenil na América Latina, que atingiu uma taxa de desemprego de 23,8% durante o primeiro trimestre de 2021, mais do que o dobro da taxa geral da região e o nível mais alto desde o início do registro em 2006. A população jovem está entre as mais afetadas com as consequências sociais e econômicas da pandemia na região e enfrentará os efeitos dela nos próximos anos de sua vida laboral, correndo o risco de se tornar uma geração de confinamento, alerta Vinícius Pinheiro, diretor da OIT para a América Latina e Caribe. A OIT aponta que uma das principais razões pelas quais o emprego jovem na região não conseguiu se recuperar é que a pandemia eliminou os estágios, que tradicionalmente eram a ponte entre os programas de educação ou formação e o mercado de trabalho. Os programas de formação para o trabalho, estágio ou serviço social constituem habitualmente a primeira experiência de trabalho para os jovens, o que em muitos casos permite a integração e a experiência necessária para a inserção no mercado de trabalho. E o informe revela o retrocesso do bem-estar de crianças e adolescentes no Chile pela pandemia. O relatório Impactos da Pandemia no Bem-Estar dos Lares de Crianças e Adolescentes no Chile revelou o agravamento de uma série de fatores de risco, especialmente no caso de famílias chefiadas por mulheres e pertencentes a setores de baixa renda. O documento foi elaborado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, e pela Organização Internacional do Trabalho, assim como pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. De acordo com o relatório, mais de 50% dos domicílios com crianças e adolescentes relataram queda na renda em decorrência da pandemia. Essa redução de renda implicou na contração dos gastos com educação, saúde, alimentação e serviços,
afetando diretamente o bem-estar de crianças e adolescentes e suas famílias. 22,5% diminuíram os gastos com educação, 35,5% com saúde e 42,4% com alimentação. Segundo a OIT, 65% das migrações ocorrem pela falta de emprego no país de origem. Mais de 65% da migração no mundo ocorre por situações relacionadas à busca por trabalho. As estratégias para promover a migração segura e enfrentar suas raízes deve ter o povo trabalhador em seu núcleo, diz a Organização Internacional do Trabalho em um comunicado sobre o lançamento de uma série regional de publicações que revelam informações importantes e atualizadas sobre migração laboral e mobilidade. O déficit de trabalho decente é uma causa estrutural da migração irregular e, portanto, gerar uma estratégia a partir dessa dimensão significa a oportunidade de criar condições de acesso a um trabalho produtivo, que gere uma renda justa, respeito aos direitos trabalhistas, segurança no local de trabalho e proteção social para as famílias, bem como melhores perspectivas de desenvolvimento pessoal e comunitário num quadro de diálogo social, explicou Leonardo Ferreira, diretor interino da OIT para a América Central, Haiti, Panamá e República Dominicana. Nessa perspectiva, priorizar os jovens, as mulheres e os povos indígenas permitirá a caracterização e o enfoque de ações para diferentes territórios, disse o comunicado. E um relatório da OIT aponta que o mundo árabe registra os maiores índices de desemprego do mundo. O mundo árabe registra os maiores índices de desemprego no mundo. Este é especialmente o caso entre mulheres e jovens, com 14,3 milhões de pessoas já desempregadas antes da pandemia de Covid-19. Esta realidade questiona a capacidade dos mercados de trabalho árabes, em particular do setor formal, de gerar empregos equitativos e suficientes, conforme destacado em um relatório publicado pela Comissão Econômica e Social das Nações Unidas para a Ásia Ocidental e o Escritório Regional da Organização Internacional do Trabalho para os Estados Árabes. O relatório, intitulado Rumo a um Caminho Produtivo e Inclusivo, Criação de Empregos na Região Árabe, destaca os altos níveis de emprego informal na região, que representam cerca de 2/3 do emprego total, e que são consequência de mudanças demográficas e instabilidade política e baixos níveis de estabilidade fiscal e monetária. A falta de igualdade de gênero nos mercados de trabalho árabes também foi destacada, ilustrada pela menor participação das mulheres como donas de empresas e os poucos cargos de alta gerência que frequentemente ocupam. E a Unicef alertou que 1 bilhão de crianças vivem em um dos 33 países mais impactados pelas mudanças climáticas no mundo. Essa e outras notícias no próximo bloco. A Unicef alertou que 1 bilhão de crianças vivem em algum dos 33 países considerados de alto risco pelas mudanças climáticas. O número representa quase a metade das crianças no mundo. Na Colômbia, mais de 500 mil pessoas entraram no mapa da fome como decorrência da crise gerada pela pandemia de coronavírus. O dado foi revelado por um relatório elaborado pela FAO das Nações Unidas. O dado se soma à crescente pobreza e precarização das relações de trabalho no país, o que é denunciado pelas centrais sindicais colombianas. O Uruguai registrou uma redução de 7,5% na quantidade dos trabalhadores no seguro-desemprego durante o mês de julho. No total, 71 mil trabalhadores receberam benefício, 5.700 a menos do que o mês anterior. E os secretários da CSA Cícero Pereira, de Educação e Formação Sindical, e Bárbara Figueroa, de Desenvolvimento Sustentável, visitaram as filiadas do Panamá para apresentar o plano estratégico para as centrais panamenhas. Essa semana, a CSA também realizou diálogos com as centrais do México, Honduras e Guatemala. E a situação social do Haiti se agravou depois do terremoto que abalou o país. A situação social do Haiti se agravou com o terremoto que atingiu o país.
e pelo menos 4 caminhões da ONG internacional Food for the Poor foram saqueados na rodovia Sul, enquanto se preparavam para entregar ajuda às vítimas do terremoto que causou milhares de vítimas e destruição no sudoeste e em outras áreas do Haiti. 2 caminhões foram atacados em frente à delegacia de Dixit e outro em Camperran, perto de Le Cayet, e outro em Rivière-Glacée, disse a informação. Outro caminhão do Programa Alimentar Mundial, que fazia entregas na escola Fred Uni, em Camperran, teve que sair às pressas do complexo quando uma multidão o cercou esperando para receber os alimentos que ainda não haviam sido entregues aos destinatários. A organização afirmou que este ato é entristecedor e pediu às autoridades que garantam a segurança nas estradas utilizadas para entregar socorros aos atingidos pelo terremoto de 7,2 graus na escala Richter. E após 2 semanas, ainda seguem as buscas pelos desaparecidos no Haiti. Após 2 semanas, seguem as buscas por desaparecidos no Haiti, que tem contado com ajuda internacional. Esta brigada, composta por 10 mexicanos com apoio de 2 socorristas haitianos, trabalhou por 12 horas utilizando um scanner para tentar detectar vestígios de pessoas vivas entre os escombros de um prédio de 2 andares, com subsolo, no centro de Le Cayet, a cidade mais afetada pelo terremoto. Um dos integrantes da equipe contou que o scanner detectou a existência de pessoas vivas em prédios completamente destruídos. Los Topos são grupos de voluntários mexicanos que foram formados após o terremoto de 1985 no México, e desde então participaram de várias operações de resgate no exterior, incluindo o devastador terremoto de janeiro de 2010 no Haiti, que matou 300 mil pessoas. O terremoto registrado no último sábado de magnitude 7,2 afetou principalmente o sul do Haiti, causando pelo menos 2.189 mortes e 12.268 feridos, deixando 332 desaparecidos. E na Colômbia, comunidades tradicionais combatem a pandemia de Covid-19, combinando a medicina ancestral com a convencional. Em Alta Guajira, região mais desértica da Colômbia, o Covid-19 chegou apenas no mês de março deste ano. Mesmo assim, gerou grande preocupação antes da redução do número de contágios. Segundo a autoridade tradicional da comunidade repimana, Maria Cristina Epeiú, recebemos um grande impacto com a verificação dos novos casos de vírus, pois não estávamos preparados. E há pessoas que morreram e até agora não sabemos se as mortes estão relacionadas ao Covid-19. Nesta comunidade de casas de taipa e redes na entrada, o moinho está agora girando novamente, depois que a ONG Oxfam ajudou a substituí-lo em um programa de prevenção ao Covid-19 financiado pela Agência de Cooperação Europeia. Em um departamento onde vivem cerca de 880 mil pessoas, houve 41.894 casos e 1.317 mortes por Covid-19, embora a falta de documentação de casos seja muito grande. A promotora comunitária da Oxfam, Ana Flor Ipuana, diz que eles não consultam o hospital e nem sequer a instituição de saúde, onde estão filiados, porque têm medo, porque viram muitos casos que pacientes são levados entubados no hospital e acabam saindo de lá mortos. O governo declarou que leva em conta a cultura ancestral nas suas ações. Segundo dados parciais do Ministério da Saúde, 112 mil indígenas já foram vacinados em todo o país. E o retorno às aulas presenciais é tema de debate no Peru. O retorno às aulas presenciais é tema de debate no Peru. Centenas de pais marcharam em Lima para solicitar o retorno de seus filhos às salas de aula no Peru, uma vez que as aulas presenciais foram suspensas desde dezembro de 2019 e o governo não anuncia planos para o seu retorno por medo da Covid-19. A pandemia de Covid-19 atingiu o Peru em março de 2020, quando o ano letivo estava começando e imediatamente o então presidente Martín Vizcarra ordenou o fechamento de escolas e universidades e a educação à distância foi lançada em todo o país. Mais de 17 meses depois dessa medida, apenas 5.350 escolas iniciaram um nível de presença em áreas rurais, para 220 mil alunos no Peru, de um total de 8 milhões de alunos matriculados em 2019.
O fato de o atual presidente peruano Pedro Castillo ser professor de escola rural e ex-dirigente do Sindicato dos Professores gerou expectativas na população sobre as ações que faria em benefício da educação básica e superior no país. A manutenção da educação à distância por meio de plataformas na internet, rádio e televisão tem gerado críticas pelas complicações de segui-las por motivos econômicos ou falta de conexão em áreas remotas, como a Amazônia ou os Andes. E os grafites de artistas retratam os protestos das cidades colombianas. A estética das ruas das principais cidades da Colômbia mudou durante os protestos de maio e junho deste ano, e através dos grafiteiros, que levaram para as paredes as sensações dos manifestantes, algo que é reivindicado hoje em uma exposição em Bogotá. A imagem de um punho levantado, acompanhada pelo texto Fuerza Pueblo, sobressai na Galeria Beta, uma das duas sedes da Más que Calle, uma exposição com obras de mais de 30 artistas que extrai o grafite do seu habitat natural. Segundo a diretora e fundadora da Galeria Beta, Daniela Carmero Rosso, neste tema selecionaremos uma seleção para dar uma abordagem sociopolítica ao programa. Para nós é uma amostra extremamente importante, porque é totalmente representativa de tudo o que aconteceu no país nos últimos meses. As mobilizações de maio e junho foram em grande parte pacíficas, mas em Cali e Bogotá foram marcadas pela violência. O Ministério Público documentou mais de 20 mortes nos 50 dias de protestos, mas várias organizações de direitos humanos aumentam esse número para 84, pelo menos 20 a mais do que com relação aos números que a polícia tem apresentado. Maria Rodrigues, uma das curadoras da exposição e integrante do coletivo Bogotart, diz que o grafite sempre estará presente e que estamos promovendo e dando maior visibilidade a essa arte. A arte do grafite tomou as ruas de Colômbia e segue colorindo o asfalto das ruas das grandes cidades do país. E o arquipélago equatoriano de Galápagos busca reativar o turismo responsável. O exclusivo arquipélago equatoriano de Galápagos tenta recuperar seu principal motor econômico, o turismo, entre o ataque do coronavírus e suas severas medidas para evitar menor contaminação ambiental. O mais recente golpe foi a detecção de 3 casos da variante Delta do coronavírus, o que tem levado as autoridades a exigirem novamente, a partir da próxima sexta-feira, que quem pretenda entrar nas ilhas deve apresentar o teste de PCR negativo e o certificado de vacinação com a programação completa. O turismo é a principal fonte de renda dos cerca de 33 mil habitantes de Galápagos. E essa foi uma das razões pelas quais as autoridades equatorianas concluíram pela primeira vez o processo de vacinação ali há alguns meses. Após um progressivo alívio nas medidas preventivas, em julho houve uma recuperação de mais de 50% na renda das pessoas, com relação aos tempos pré-pandêmicos, pouco mais de 13 mil entradas, diante dos 23 mil por mês em 2019. Roselin Nagua, guia da Via São Cristóbal, diz que só os navios estão se beneficiando com o turismo no arquipélago. Em regime administrativo especial, apenas cerca de 200 mil pessoas por ano têm acesso às ilhas. O povoamento da população é limitado e também o desenvolvimento de setores que podem afetar o meio ambiente. Atualmente, se estuda vacinar adolescentes de 12 a 16 anos e intensificar as medidas de prevenção dos contágios de Covid-19 e realizar a busca ativa de casos assintomáticos. E eu sou Caroline Coelho, desde a sede continental da CSA em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar.